E o Tribunal Superior Eleitoral retomou há pouco o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O primeiro voto será do relator do processo, ministro Benedito Gonçalves. O jurista Dirceu Torresilhas, da Academia Paulista de Letras Jurídicas, disse em entrevista aqui ao site da Revista Oeste que o processo tem inconsistências e diverge de decisões anteriores do TSE. Abre aspas. A ação para tornar Bolsonaro inelegível não tem substância. As acusações do partido ferem a liberdade de expressão. Como presidente da República, Jair Bolsonaro tinha ainda o direito de se reunir com representantes de outros países para falar o que quisesse. No que diz respeito ao encontro com embaixadores, ele convidou o então presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, que não quis comparecer, nada havia a esconder, portanto. Dessa forma, a afirmação segundo a qual Bolsonaro cometeu abuso de poder não se sustenta. O jurista disse que Benedito Gonçalves errou ao incluir no processo a chamada minuta do golpe encontrada na residência de Anderson Torres, depois que a ação já estava em andamento. Abre aspas. O adequado seria um novo procedimento por se tratar de conteúdo diferente daquele apresentado pela sigla. A respeito do conteúdo da minuta, viu-se que não tinha nada demais, conforme já demonstrou o professor Ives Gandra Martins. O jurista não viu validade jurídica no documento. Há uma série de conceitos errados nessa história, fecha aspas. Quem quiser conferir a entrevista completa é só entrar no site revistaoeste.com. E agora a gente vai para o julgamento ao vivo. Temos imagens aqui, produção do julgamento no TSE. Agora é o ministro relator Benedito Gonçalves falando. Da demanda. Na sempre citada AGE número 1943, relativo a 2014, relator ministro Herman Benjamin, relator para acordo ministro Napoleão, a causa de pedir fática dizia respeito a doações recebidas por partidos políticos declarados à Justiça Eleitoral nos anos 2012 e 2013, que teriam fonte ilícita e alegadamente teriam permitido a esses partidos, ao longo dos anos, assumir um poderio econômico desproporcional com reflexo no pleito de 2014. O TSE, por maioria, recusou que essa ação servisse para discutir fatos concernentes à imputação do uso de Caixa 2 para o custeio de despesas eleitorais. Estava-se, então, diante de dois ilícitos autônomos, com elementos próprios. Os fatos posteriores não foram apresentados como desdobramento dos primeiros, tampouco serviam para adensar ou corroborar a narrativa da inicial. Consumada a decadência, o TSE entendeu que não era possível inserir na ação em curso a segunda causa de pedir, que abriria uma nova frente de investigação. No feito hora em julgamento, conforme já repisado, basta a simples leitura da petição inicial para verificar que o autor imputou aos investigados uma estratégia político-eleitoral assentada em grave desinformação a respeito das urnas eletrônicas e da atuação deste tribunal. Essa estratégia teria sido posta em prática na reunião de 18/7/2022, mediante o uso de bens e serviços públicos e com ampla cobertura midiática. Ao sustentar que o fato narrado é grave o suficiente para caracterizar o abuso, o autor diz expressamente, aspas, por figurar como chefe de Estado, as falas do senhor Jair Bolsonaro têm capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos seus apoiadores e na população em geral, fecha aspas, especialmente em, aspas, matéria de alta sensibilidade perante o eleitorado, fecha aspas. A linha de raciocínio foi exposta de forma cristalina e foi consignada na decisão de organização e saneamento do processo, que foi proferida 18/12/2022. Todos os elementos admitidos aos autos foram alegações ou provas, passaram por análise de pertinência com base na demanda já estabilizada. A minuta de decreto que estava em poder do ex-ministro da Justiça, na qual era descrito um estado de defesa no TSE, justificado por suposta fraude nos resultados da eleição presidencial de 2022, somente veio a ser apreendida em 12 de janeiro de 2023. O autor afirmou que o episódio evidenciaria os efeitos concretos daquele estado de ânimo coletivo de descrédito injustificado às urnas, incitado em grande parte pela estratégia a leitura do voto do ministro relator Benedito Gonçalves do TSE, que a gente pode esperar aí desse voto, aliás, que já estamos falando há mais de uma semana, que é bem possível que Jair Bolsonaro realmente se torne inelegível, perca os direitos políticos pelos próximos
8 anos. Obviamente, a gente vai acompanhar aqui os desdobramentos desse julgamento, que provavelmente não vai se encerrar hoje, né, Fernão? Gente, é aquele esquema de sempre, né? 400 páginas, quer dizer, não é para explicar, não é para entender, não é para convencer, é para vencer pelo cansaço, né? E num esquema que, como todos nós já falamos aqui, e mais toda a torcida do Corinthians, né, todo mundo já sabe antes qual vai ser o resultado desse suposto julgamento. Quer dizer, não tem substância, não se baseia na lei, é pura violência. E, portanto, não tem como contestar racionalmente essa coisa, né? É esse o dilema que estão os advogados dos mil e não sei quantos terroristas, né? Que essa inovação brasileira, né? Que é o terrorista que mostra a própria cara, uniformizado, né? Não é? No resto do mundo, o terrorista está sempre mascarado, escondido a cara dele, atuando. Aqui o terrorista bota a cara na câmera e vai uniformizado para facilitar a vida de juízes como esse senhor que está aí lendo uma trolha que não foi nem ele que escreveu, né? Então a gente já sabe como é que é isso aí é tudo fake. Pois é, né? A gente comentou na semana passada, o ministro relator Benedito Gonçalves, o ministro do Tapinha, leu o relatório de 45 páginas. O voto tem 400. Pois é, Paula, é curioso, né? O Fachin pode se encontrar com embaixadores e falar o que bem entender, mas o presidente da República não pode. Agora, o que eu acho que deve deixar esse sistema, né, esse pântano brasileiro enfurecido, é que por mais que todo esse esquema aí para tornar o presidente Bolsonaro inelegível funcione, perder direitos políticos para o presidente Bolsonaro não significa perder o capital político que ele tem, que vai seguir igual ou talvez até maior se ele for cassado dessa maneira, né? E aí cassado com S, cassado com cedilha. Então eu acho que isso é o que mais enfurece essas figuras aí, né, do sistema brasileiro. O presidente Bolsonaro segue sendo recebido nos braços aí do povo por onde ele passa. Os vídeos estão todos na internet, seja em estádios de futebol, em feiras agropecuárias, ou até, né, em aviões agora, voos comerciais. Então, não, eles podem até caçar os direitos políticos, mas o capital político do presidente Bolsonaro, esse, sinto muito, pântano, parece que vai continuar intocável. Silvia, algumas pessoas perguntam se, eventualmente, Bolsonaro se tornar inelegível, se ele pode recorrer da decisão. Em tese, ele pode, mas ao STF, né? A Corte Suprema. Pois é, e o Tribunal Superior Eleitoral é presidido sempre, invariavelmente, em rodízio por um ministro do Supremo Tribunal Federal. São 3. Depois, os demais integrantes dessa Corte Administrativa Eleitoral são do STJ e do direito, né, da advocacia. Paula, olha, eu concordo com tudo que já foi dito aí pela Ana, pelo Fernão. A gente vem falando sobre isso ao longo do tempo. Parece ser um julgamento realmente político, de cartas marcadas. Salvo alguma grande surpresa, o presidente Bolsonaro deve se tornar inelegível, ele pode recorrer, o tempo vai passar. Meu único ponto nesse caso, Paula, é que todo esse pessoal, eu me pergunto se eles não têm vergonha da história, porque o tempo vai passar, né? Os livros ficarão, a história ela vai permanecer. Por mais que nós estamos acompanhando no Brasil, nos últimos tempos, uma tentativa de negacionismo histórico, né? De dizer que as coisas querer que as coisas desaconteçam, né? Por mais que isso tudo que são narrativas, é impossível brigar com o tempo, brigar com a verdade, brigar com o futuro. Então, no futuro, essas histórias elas vão ser contadas. Não tem como dizer que o Petrolão não aconteceu, porque o dinheiro saiu dos cofres, não saiu voando sozinho, ele não foi parar em contas na Suíça.
nas contas dos políticos, dos ex-governadores. O atual mandatário da República, ele ficou preso. Ele foi preso, tinha a história do sítio, tinha o triplex. Então, isso vai ficar para a história. O advogado que defendeu ele hoje tem uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e está muito claro que chegou lá porque foi advogado do Lula, porque conseguiu reabilitá-lo juridicamente e eleitoralmente para presidir o país. E essa corte vai condenar o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? 3 pontinhos. E a história vai contar por quê. E lá na frente, né, à luz do seu tempo, as pessoas vão poder olhar para trás e ver o que nós estamos vivendo no Brasil. E eu tenho certeza que as pessoas não vão achar que isso é normal, Paula. Augusto. Olha, Paula, para resumir, ele poderia reduzir a 4 palavras o que ele está lendo. São quantas páginas? 200? Quase 460. Ele tem mais que 100 anos de solidão, que a epopeia. 4 palavras. Missão dada, missão cumprida. Ele vai cumprir a missão de punir por crimes futuros, imaginários ou inexistentes o presidente Jair Bolsonaro. Mas não vai afetar, como lembrou a Ana, o capital político e eleitoral que ele tem. Bom, vamos acompanhar mais um trechinho aqui do ministro relator Benedito Gonçalves, proferindo seu voto ao vivo. Premissa de julgamento, fixação da moldura fática e subsunção dos fatos às premissas de julgamento. Premissa de julgamento, tipificação do abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, da concepção tradicional aos precedentes da eleição de 2018. Das folhas 40 a 53 do voto, discorri sobre os elementos típicos de abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação. Salientei que os tipos são abertos e que os bens jurídicos que eles tutelam, normalidade, legitimidade, isonomia e liberdade do voto, são abstratos. Por isso, coube a leitura e a jurisprudência paulatinamente construir parâmetros para aferir e punir desvios e transgressões e desbordem do exercício normal do poder. O abuso de poder político se caracteriza como ato do agente público praticado mediante desvio de finalidade com a intenção de causar interferência no processo eleitoral. Gosto da doutrina, da jurisprudência, que sua configuração é objetiva e ocorre quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura. RO 2650, relator ministro Gilmar Mendes, DJE de 8/5/2017. As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, prevista no artigo 73 da Lei 9.504, exemplificam hipótese de desvio de finalidade eleitoreiro e podem compor a causa de pedida AGE. O uso indevido dos meios de comunicação caracteriza por se expor desproporcionalmente. Bom, então aí nós estamos acompanhando imagens ao vivo do julgamento do TSE. Agora o ministro relator Benedito Gonçalves proferia o voto. Muito provavelmente vai se estender aí ao longo da noite. Amanhã, então, a gente traz atualizações sobre esse julgamento. E, claro, no site da Revista Oeste você acompanha em tempo real os desdobramentos desse julgamento no TSE.